acordamos. É a certeza que Deus está cuidando de nós. Porque, igreja, muitos não tiveram essa oportunidade. Muitos. Muitos foram dormir, igreja. E estava tudo bem. E simplesmente não acordaram mais. E quando nós acordamos, igreja, é Deus falando conosco. Filha, filho, caminha mais. Caminha, tu tem mais uma chance. Tu tem mais uma chance de fazer algo. Quem sabe? Algo que nós nunca fizemos. Quem sabe? Quem sabe nós temos vontade de fazer algo há tanto tempo e endurecemos o nosso coração, igreja, e não fizemos. Quem sabe? Quem sabe hoje não é o dia de nós fazer o melhor. Quem sabe hoje não é o dia de nós surpreender a nós mesmos, igreja. Surpreender os outros é fácil, igreja. Difícil é nos surpreender. Nos surpreender, igreja. Igreja, eu gosto sempre de falar de mim. Eu poderia falar de muitas pessoas, de muitas histórias que eu conheço. Mas eu prefiro falar de mim mesmo, igreja. Do que eu passei, do que eu vivi, o que eu acho mais real. É a caminhada que eu vivi. O que os outros passaram, igreja. Cada um de nós tem uma história. Cada um de nós tem uma história. Mas por que não falar da nossa própria história, igreja? A nossa história. A nossa história é mais impactante que a história do outro, igreja. Eu acho lindo. Eu acho linda a história. Eu amo a história da igreja. A Bíblia, eu amo a Bíblia. De Gênesis até Apocalipse, igreja, eu acho muito lindo. Porque a palavra fica completa, igreja. A iniciar ali de Gênesis, quando Deus fez o homem, só o homem. Deus primeiro, todo mundo sabe que Deus fez o homem. E mais na frente, Deus fez a mulher. A mulher é totalmente diferente do homem, igreja. Hoje, Satanás tem usado aí, querendo desvirtuar a obra de Deus. As mulheres querem tomar o lugar dos homens, os homens querem tomar o lugar das mulheres. Eu acho muito triste, igreja, porque cada um tem que ficar na posição que Deus fez. Deus fez o homem, igreja, a imagem e a semelhança de Deus. A mulher também, igreja. Mas quando Deus fez o homem, Deus disse que o homem governasse sobre tudo e todos. Está na Bíblia. Eu estou dizendo não. Quando Deus fez a mulher, eu acho tão lindo quando Deus fez a mulher, igreja. Deus fez a mulher tão linda. A mulher foi feita para ser amada, igreja. A mulher ela foi feita para ser a rainha. E quem não se sentar na cadeira da rainha é só mais uma coitada. Porque ela não sabe a essência que Deus a criou. Mas Deus fez a mulher e disse que ela era a disjuntora. Para ajudar Adão. Auxiliadora. Essa é a palavra que está na Bíblia. Deus fez a mulher auxiliadora. A mulher, igreja, não é mais e nem menos do que o homem. Eu acho lindo. A mulher representa a igreja. E Cristo é o cabeça da igreja. E o cabeça da igreja é Cristo. E o homem é o cabeça da mulher. Mas eu quero falar mesmo da palavra de Deus. Eu vou ler aqui o Salmo 121. Não. Eu vou ler o Salmo 126. Se quiser ler também. Glória a Deus, aleluias. E o Salmo 126 diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro
os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a este. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Veja, esse salmo fala do povo quando estavam na Babilônia, eles foram libertados. Aqui no meio desse povo, igreja, tinha muitos grandes homens de Deus, como também devia ter também muitas mulheres de Deus. E o Senhor libertou eles, igreja. E eu vou falar um pequeno testemunho, igreja, do que Deus fez por mim. Porque quando a bênção chegou, igreja, eu fiquei como esse povo. Muitas vezes a bênção do Senhor, igreja, nós oramos tanto, nós esperamos tanto, igreja. São tantas orações, são tantas bênçãos, são tantos propósitos que eu faço a Deus, igreja, há tantos anos, igreja, que eu cheguei ao ponto de falar com o Abacuque. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo o mesmo Deus e eu vou continuar vivendo do mesmo jeito. Se Ele fizer, glória a Deus. Se Ele não fizer, glória a Deus, eu vou continuar vivendo do mesmo jeito. Mas aí, quando a bênção chega, igreja, eu creio que aquele povo, porque aqui o Salmo está dizendo, eles ficaram como os que sonham. E assim, igreja, aconteceu mais ou menos comigo, igreja. Há mais de 10 anos atrás, igreja, por volta talvez de uns 15 anos, o Senhor levou um servo de Deus na minha casa, no apartamento que eu moro com meu marido. E ele fez oração lá e tudo. E ele ficava sempre olhando para mim. Eu pensando só comigo, o que esse pastor está achando? Só olhando para mim. E ele olhava. Aí até que uma hora ele disse: irmã Rosa, a senhora tem carteira de habilitação? Eu disse: tem não, senhor, pastor. Não tenho não. Aí ele disse: pois, irmã Rosa, pois você tira a sua carteira de habilitação, porque Deus quer lhe dar um carro. Deus quer lhe dar um carro. Na hora que ele falou isso, igreja, eu disse: pois eu vou tirar a carteira, pastor. Se Deus quer me dar um carro, então eu vou tirar a carteira. E assim eu fiz, igreja, tirei a carteira. Não foi fácil para eu tirar a carteira, foi uma dificuldade muito grande. Chegou ao ponto de eu achar: será que foi Deus mesmo que falou? Porque se Deus falou para me tirar a carteira, está tão difícil. E foi o próprio Deus que me ajudou a tirar a carteira. Nunca recebi 10 centavos, meu marido nunca me deu 10 centavos para me ajudar com a carteira. Mas eu tirei. Anos passaram, igreja, o carro nunca chegou. Não chegava o carro. Aí se Deus falou, o tempo dele não é o meu. Um dia, igreja, anos depois, talvez uns 5 anos depois, eu não sei quanto tempo, eu estava na casa de uma irmã, uma pastora a qual eu congregava, e eu estava ajudando em alguma coisa, o esposo falecido da irmã, e ali eu estava ajudando ele, assim, na mesa,
alguma coisa, não lembro mais o que, e ela olhou para mim e disse: irmã Rosa, Deus está me mostrando que Ele está botando a chave de um carro na sua mão. Aí eu me alegrei muito, igreja. Amém, glória a Deus, eu achei que o carro já vinha. Quando foi um dia, ela foi orar na minha casa, igreja, lá comigo. Ela olhou, tem um janelão assim, que vem do outro lado da rua, onde os carros estacionam. Ela olhou assim, um lugar assim distante, ela disse: está vendo aquele carro ali? Deus vai dar igual aquele. Era um carro branco, igreja, um jeepzinho pequeno branco, muito bonitinho, assim, distante. O tempo passou, eu me alegrei, igreja. Quando foi, meu marido não tinha um carro na época, e eu queria muito um carro porque o Senhor tinha prometido, eu queria um carro, eu vinha falando para ele: compra, 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 até o ponto de poder comprar o carro e não comprava. E um belo dia, de uma hora para outra, ele resolveu comprar um carro, igreja. Foi numa concessionária, acertou, aí chegou o momento dele lá fazer a compra do carro mesmo. E na hora que ele foi, eles pediram lá o documento dele para fazer a compra do carro. O dono da concessionária disse: o senhor não vai poder comprar o carro. Seu documento está vencido e já faz tempo. O senhor não vai poder comprar o carro. Naquela mesma hora, igreja, eu lembrei da profecia. Eu nem perguntei para ele, eu tirei meu documento e botei: daqui o senhor pode comprar no meu nome. O carro foi... E o meu marido, ele ficou sem ação, igreja. E o dono da concessionária já fez a compra do carro. O carro foi comprado no meu nome. Glória a Deus. Quando ele foi buscar o carro, igreja, ele, alemão, meu marido é alemão, foi uma ligeireza tão grande para fazer esse documento que eu nunca vi o documento sair tão rápido. O documento saiu do carro e ele já mandou botar o carro no nome dele. Quando ele botou o carro no nome dele, ele se agarrou com esse carro de uma maneira, um ciúme desse carro tão grande, que não deixou nem dirigir. Passou, igreja. Mas na frente, meu filho estava aqui, e aí ele morava longe daqui, e ele: mamãe precisa de um carro, mas não pode botar no meu nome. Resumindo, comprou um carro, de novo botou o carro no meu nome. Aparentemente, quando ele comprou o carro, ele disse que: mamãe, o carro vai ficar, quando o carro chegar, vai ficar 2 semanas com a senhora e 2 semanas comigo. Quando o carro chegou, ele precisava do carro todo tempo. Mas também eu fiquei em paz, porque meu filho precisava. Passou. Depois, igreja, minha filha também tinha um carro, e o carro estava no nome do namorado dela, e ela não estava meio assim, meio lá com o namorado. Resolveu: mamãe, eu vou tirar o carro do nome dele e vou botar no seu nome. Aí, mamãe, pode no seu nome, bota o carro no seu nome. Não, mãe, dá para botar no meu nome, não, vai ser no seu. Eu não gosto do carro no meu nome. Botou o carro no meu nome. Já é o 3º carro que viu para o meu nome, igreja, mas ainda não era o meu carro. E quando eu fui para os Estados Unidos no ano passado, igreja, é uma história, eu vou contar só um pedaço. O meu filho, ele tinha falado para mim que ia me presentear um carro. Ele ia presentear um carro. E aí, quando eu fui lá, igreja, quando eu fui lá, eu conversei com ele e tudo. E aí, cadê o carro? Aí ele disse: mamãe, é uma dificuldade tão grande para lhe abençoar, mamãe. Já voltei do banco de alguma vez, não deu para mandar o dinheiro. Eu disse: é mesmo, meu filho? Pois é. Pois hoje você vá lá botar o dinheiro, porque a gente tem que cumprir com o que fala. O homem tem que honrar com a palavra dele. Você vai hoje, vai dar certo. E assim ele foi, igreja. Ele foi, deu tudo certo, ele mandou o dinheiro. Quando eu cheguei aqui no mês de agosto do ano passado, o dinheiro do carro já estava aqui. Mas eu cheguei muito doente, igreja. E demorou muito. E quando passou, foi tanta coisa, no mês de novembro, eu comecei a procurar o carro. E não aparecia nada que dava certo. E quando chegou em dezembro, continuou, nada aparecia. No final do mês de dezembro, igreja,
apareceu um carro e era longe daqui. E eu ia pegar o carro com a minha filha e era uma dificuldade assim muito grande, até que aconteceu algo que disse que não, então não vou mais buscar esse carro aí não. Não veio isso aí ainda não. E a minha filha, igreja, tinha falado algo assim, que ela queria um carro que tivesse aqueles pipes vindo todos os lados, assim, que ela dizia que seria bom para mim. E aí naquele momento, igreja, ela falando, ela falava umas coisas e eu falava outra. E aí, mas minha filha, um carro assim é caro, eu não tenho condição, meu filho. O dinheiro que seu irmão deu, não dá para comprar esse carro desse jeito aí. Não dá. E aí, mas mamãe tem que ser, mas não dá, meu filho. O que é que eu posso fazer se não dá? Aí eu, conversando com o Senhor, igreja, em oração, eu disse, Senhor, lembra daquele carro lá do ano passado que eu queria e não deu certo? E era esse preço, assim, esse preço daria. Se aparecer um carro desse preço aí, então eu vou pegar, assim. E aí eu orando, pedindo para o pastor também para orar, não foi, pastor? Apareceu o carro certo. Igreja, quando foi já no mês de janeiro, e eu procurando o carro e nada, não aparecia nada para o carro correto. E aí quando o carro que eu achava que ia ser, que não foi, quando a minha filha falou, e eu fiquei, naquele momento, eu tipo um pouco zangada, igreja. Eu digo, quer saber de uma coisa, meu filho? O Deus que eu sirvo, é um Deus de milagre. Amém. Agora vai aparecer um carro melhor que esse daí. Esse daí não foi, agora vai aparecer um melhor que esse daí, você vai ver. E ali, igreja, não sei, eu acho que foi no mesmo dia, foi no dia seguinte, a minha filha estava tomando banho lá na banheira, ela tem mania de levar o celular para lá, e eu disse, continue procurando, vai aparecer. E ela ali achou um carro, e aí no momento, eu procurava um carro branco, e ela tinha mania, o carro era de outra cor, aí ela mandou, olha aqui, mamãe, esse carro aqui. Quando eu olhei o carro, ela disse, mamãe, esse carro aqui tem tudo que a gente precisa. Tem uns pipezinhos, ela falava uns pipezinhos. Aí eu disse, minha filha, eu gostei do carro. Então vai ser esse. Igreja, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, o carro chegou. O carro chegou, igreja, e o carro é muito melhor, igreja, do que eu imaginava. Porque ele tem muito mais coisas do que eu imaginava. E os pipizinhos que a minha filha falava, tanto que para mim, só se fosse um milagre, tem uns pipizinhos, né? Que é os sensores, né? Eu falo aqui, né? Os sensores. E quando o carro chegou, igreja, eu fiquei com esse povo. Eu falei até para o pastor, não sei no que aconteceu, eu não consigo nem me alegrar, pastor. Parece que não é verdade. Ele está lá, estacionado lá perto lá de casa, mas parece que não é verdade. Mas, igreja, é assim que Deus faz, igreja. É assim que Deus faz. Deus, quando Ele quer abençoar, quando o tempo chega, igreja, Ele nos abençoa. Muitas vezes Ele faz coisa muito maior, igreja, do que nós pedimos. Porque com esse carro Ele fez. Esse carro ele é bem melhor do que eu imaginava, igreja. Porque quando eu olhava assim, o dinheiro não daria para comprar um carro do jeito que ele é. E assim, mas foi tudo feito tudo legalmente, graças a Deus. E o dinheiro que o meu filho me deu, ele me deu esse dinheiro, igreja. Ele disse, mamãe, aqui a senhora compra o carro e a senhora paga o ficheirão do carro por um ano. Aí eu olhei para ele e disse, meu filho, milagres acontecem, né, meu filho? Milagres acontecem, meu filho. Carro velho pode dar, meu filho. Aí, igreja, o Senhor faz essas coisas assim. E eu só tenho a agradecer a Deus, igreja. São muitas promessas que o Senhor tem feito, igreja. Mas, como eu sempre falo, igreja, nada é de graça, tudo tem um preço a pagar. Muitas pessoas querem receber promessas,
Mas não estão fazendo nada, igreja. Não estão fazendo nada. E se não plantar a igreja, não tem colheita. Não tem colheita. E o que eu quero falar para a igreja, o que é que você tem plantado? O que é que você tem plantado? Porque se você plantou alguma coisa, vai ter colheita. A palavra de Deus diz, Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento, quem dá é Deus. Aleluia. Tem muitas pessoas que acham, faz e desfaz. Igreja, se o Senhor não fizer, nada se faz, igreja. Nada se faz. Mas se você está fazendo algo, como aqui no Salmo 126, você está plantando, continue, igreja, continue plantando. Continue plantando. Um planta, o outro rega. Mas o Senhor vai dar o crescimento, igreja. O Senhor vai dar o crescimento. Porque o Senhor, Ele é o dono da obra. Cada dia da nossa vida, igreja, que seja para louvor do Senhor. Vamos ser melhor do que ontem, igreja. Vamos ser melhor do que ontem. E vamos ter cuidado, igreja, com a plantação que estamos fazendo. Porque quem planta feijão, igreja, vai colher feijão. Quem planta milho, vai colher milho. Quem planta ventos, vai colher tempestades. E tem muita gente que estão plantando ventos, igreja, e colhendo tempestade, e estão botando aí culpa em Deus. Esqueceu do que plantou. Olha, igreja, Deus, quando nós nos arrependemos, Deus perdoa. Perdoa, igreja. Mas as consequências, igreja, existem. Tem um grande homem da Bíblia, todo mundo conhece Davi. Todo mundo sabe quem é Davi. Todo mundo sabe. Quando Davi adulterou a igreja com Betseba, quando Davi pegou o marido da Betseba, o Urias, botou na frente lá da guerra e ele foi morto, parecia que estava tudo bem, igreja. Parecia que estava tudo bem, estava tudo oculto. Ninguém tinha visto. Ninguém sabia. Mas Deus viu, igreja. Deus viu desde o primeiro momento que Davi olhou para Betseba, que ele a desejou, que ele mandou buscá-la e adulterou com ela. Deus viu tudo. Não tem nada em oculto para Deus. Deus fala para o profeta Natan ir lá falar com Davi e conta uma história do homem rico, do homem pobre. O homem rico tinha fazenda, tinha muitos animais, tinha um que só tinha um animalzinho, uma ovelhinha. E o homem rico foi lá, esquartejou a ovelhinha. Quando Davi escuta aquela história, Davi jamais, igreja, pensaria que era ele, aquele homem rico. Muitos de nós, igreja, também é assim. Está ouvindo alguma coisa, aprontou, mas está ouvindo ali algo, é fulano, vou lá, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Davi também falou, igreja, que esse homem, eu mesmo vou lá ter com ele. Quando o profeta diz, este homem é você. É você. Você é esse homem. Ali, igreja, Davi não foi se justificar, não. Davi não foi se justificar, igreja. Davi ali, ele fala. Pede perdão a Deus. Mas Deus manda perguntar para ele. Quer cair na mão dos teus inimigos? Ou quer cair nas mãos de Deus? E ele, como um homem sábio, ele diz, quero cair nas mãos de Deus. Porque o Deus é rico em misericórdia. Mas Deus manda dizer, a partir de hoje a espada nunca mais sai da tua casa. Você sabe o que é a espada nunca mais sair da sua casa, igreja? Davi sabe. E quem quiser conhecer a história, pode ler a Bíblia, que vai saber tudo que Davi passou, igreja.
Mas aqui mais na Bíblia ninguém vê Davi murmurando, não. Ninguém vê ele murmurando. Mas quando, olhando para a Bíblia, igreja, foi tocado em Davi, foi uma espada mesmo forte, viu? Que pegou os filhos dele, igreja. Pegou os filhos dele. Irmão estrupou irmão. Irmão mandou matar outro irmão. É triste, viu, igreja? Filho tentou matar ele, tomou o trono dele, pegou as concubinas dele. Mas o que me chama pouca atenção, depois de tudo isso, igreja, quando o filho dele queria matar ele, porque um só tinha um rei. E quando o filho foi atrás dele, era para matar a igreja. O filho foi atrás para matar. E quando ele fala para Joabe, seja gentil com ele. Seja gentil com ele. Não mate meu filho. Não mate meu filho. E ele ficou com a raiva do Joabe, grande, igreja. Quando Joabe chega que matou Absalão. Igreja, mais uma vez, vamos nos conscientizar da nossa plantação. O que é que nós estamos plantando? E se já plantou coisas pesadas lá fora, igreja, Deus, se arrependeu, Deus já perdoou. Mas não esqueça, igreja, que as consequências, muitas vezes, a gente tem que pagar pelo resto da vida, do que aconteceu no passado. Mas o importante é que Deus perdoou. Se continuar, igreja, se continuar obedecendo a Deus, vamos morar no céu. Em nome de Jesus. Porque Jesus está voltando, igreja. Jesus está voltando. E que nós temos que estar conscientizados, igreja, que nós temos que ser como aquelas 5 virgens prudentes. Óleo na botija, igreja. O óleo, igreja, só serve para o dono, para a pessoa que está com ele. Enquanto nós estamos aqui, igreja, nós podemos dividir, se quiser. Mas na hora que formos chamados, óleo não serve para ninguém não, só serve para o dono do óleo, igreja. Então vamos nos santificar. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe poderosamente. Maravilhoso Deus, soberano Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor. Queremos te agradecer, Senhor, por este culto abençoado, Pai, por esta palavra.